Quando o absurdo e o descaso se encontram, produzem histórias como essas. 6 pessoas que estavam na fila do transplante da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro receberam órgãos infectados pelo HIV, de 2 doadores diferentes. Em 60 anos da história de transplantes no Brasil, essa é a primeira vez que aconteceu algo do tipo. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio, o erro foi do laboratório PCs Lab Saleme, unidade privada responsável por fazer testes de infecção antes das cirurgias. O PCs Lab Saleme venceu uma licitação em dezembro do ano passado, 2023, no valor de 11 milhões de reais. Esse episódio abre discussão sobre a privatização da saúde e a responsabilidade que esse tipo de concessão pode provocar. Altos preços cobrados, monopólios, precarização do serviço são alguns pontos colocados em xeque quando o setor privado assume o controle da saúde sem uma rígida fiscalização do Estado. Segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. De segunda a sexta-feira, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje eu converso com o Dr. Túlio Franco. Doutor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL e ao Em Detalhes também. Obrigado, Gabriela. Cumprimento a você, ao ICL e todas as pessoas que estão nos vendo, ouvindo. Evidentemente que o ICL tem feito debates muito importantes de interesse da população e é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, doutor. E, bom, para a gente começar essa discussão sobre privatizações, sobre precarizações também na área da saúde, eu quero pegar como mote esse caso de transplantes no Rio de Janeiro. Foram pacientes que receberam órgãos de pessoas que viviam com HIV. Né? Esse laboratório responsável pela testagem desses órgãos está sendo investigado porque seria de parentes, aqui para explicar para todo mundo, de um ex-secretário de saúde. Tudo isso, todos esses detalhes estão sendo colocados ainda à mesa, a investigação ainda está em processo. Mas o que eu pergunto aqui, doutor, é como que isso levanta essa discussão, acende um alerta sobre as privatizações na área da saúde? Pois é, Gabriela, realmente é um fato extremamente lamentável. Eu gostaria de manifestar a minha solidariedade às pessoas e às famílias atingidas, né, por esse gravíssimo problema de saúde pública. E eu quero, antes de entrar no tema do fato em si, mas quero dizer que por todas as investigações até agora, os dados que foram publicados até esse momento mostram um extremo descaso, vamos dizer assim, banalização do sofrimento, da dor, da vida do outro, né? Essa é a questão importante, ou seja, quem deveria estar cuidando da vida das pessoas, protegendo a vida das pessoas no estado do Rio de Janeiro, não fez. E essa é a questão que nós passamos a discutir agora, porque o programa de sangue, hemoderivados do Brasil, transfusão de sangue, doação de sangue, etc., é um programa reconhecidamente um dos melhores do mundo, com reconhecimento internacional, controles muito rigorosos do sangue. E o transplante, por exemplo, é um programa premiado internacionalmente, um programa que tem fila única, muito bem organizado, muito bem ordenado, né? Então, independente da condição social, econômica, etnia, raça, religião, a pessoa tem uma fila única que é verificada, que é controlada, que é regulada por equipe multiprofissional. Realmente é um programa muito bem organizado, o programa de transfusão, de transplante, né? Mas, infelizmente, o que está levando a gente a entender são atos de corrupção mal feitos no serviço público, como eu disse, que pessoas que deveriam proteger a vida das pessoas não fazem, e o que nós
vimos até agora, que está publicado, é público, houve a contratação sem licitação de um laboratório para fazer esses exames, de parente dos ex-secretários de saúde do estado do Rio de Janeiro, e que foi transferido para essa empresa milhões de reais, né? E diferentes contratos, um dos contratos tinha 11 milhões de reais transferidos para fazer esses exames. Então, tem várias hipóteses circulando. Uma hipótese é que esse laboratório não tinha os kits para exame de sangue e não se tem informação que tenha adquirido esses kits. Então, uma primeira hipótese que se levantou é que esses exames poderiam, inclusive, não ter sido feitos e que os laudos tenham sido fraudados, né? Uma outra hipótese é que, segundo o protocolo, o exame ele tem que ser feito, tem que ser verificada a sorologia a cada dia, e que isso não estava sendo feito uma vez por semana para majorar os lucros, né, da empresa, do laboratório que fazia esses exames. Então, as investigações estão em curso. O que nós temos até agora, esse momento, nós temos 4 pessoas já foram presas para responder por esse crime hediondo, né? Vamos dizer assim. Pessoas fragilizadas, famílias em sofrimento, que deposita toda a sua esperança no Sistema Único de Saúde, toda a esperança de seus familiares, são filhos, mães, pais, a vida cotidiana dessas pessoas que têm uma família que amam essas pessoas, elas têm função nessa família, e essa esperança é revertida no tremendo sofrimento que essas famílias estão passando agora, verificando que receberam um órgão contaminado por HIV, por total descaso e desrespeito e banalização, né, como eu já disse, do sofrimento das pessoas. Sim. Então, isso não é realmente inadmissível, é injustificável e não tem palavras para dizer o tamanho da tragédia que essas pessoas, essas famílias estão vivendo. Doutor, o senhor já trouxe vários detalhes sobre essa história, sobre as hipóteses que estão sendo investigadas. Tem um técnico de laboratório dessa história que apareceu durante a reportagem investigativa, né, que veio à tona, que é o Ivanilson Fernandes dos Santos. E aí ele disse que recebeu ordem de não fazer testes diários mais, por questão, aí eu tô abrindo aspas para ele, por questão de economia dos kits de reagentes que são muito caros, fecha aspas. Como é que a gente garante a segurança em casos de terceirização? Que é esse caso, né? Parcerias público-privadas, da saúde e tudo mais. Mais do que isso, por que é tão delicado você terceirizar um serviço tão crucial como é a testagem de órgãos, né, para transplantes? É algo muito sério, que precisa de padrões rígidos de controle e qualidade também. Gabriela, a nossa legislação é muito clara em relação, primeiro, à questão de contratualização com o serviço de terceiros. Quando o SUS foi criado, em 1988, depois regulado em 1990, mais de 70% dos leitos hospitalares, por exemplo, eram privados. Então, a Constituição criou a possibilidade de contratualização de serviços terceirizados para atender a população. Nós temos um princípio fundamental na nossa Constituição, que é universalidade de acesso, garantia de todas as pessoas do território brasileiro, inclusive estrangeiros no território brasileiro, têm direito a acesso a serviços, produtos da saúde. Então, o SUS tem uma legislação extremamente solidária, mas o Estado não tinha serviços suficientes. Então, criou dispositivos de contratualização de terceiros. Agora, a questão fundamental, quando o Sistema Único de Saúde contratualiza um serviço terceirizado, é como se esse serviço incorporasse ao Sistema Único de Saúde, ou seja, ele tem que agir como se público fosse. E, além da legislação, dizer isso, quer dizer, o Sistema Único de Saúde ele tem um sistema de auditoria desses serviços, e essa auditoria ela não é apenas financeira em relação a gastos e custos, etc., mas é uma auditoria também assistencial, ou seja, da qualidade da prestação do serviço. Então, nós temos um esboço jurídico, legal, institucional, que garante que serviços
contratualizados para atender a população, porque o Estado não tem o suficiente, funcionem com qualidade, sejam fiscalizados, auditados, etc., para garantir o funcionamento. Então, infelizmente, todos esses sistemas falharam com essas pessoas. Essa é a grande tragédia que nós podemos observar nesse momento. E o depoimento desse técnico coloca isso com todas as evidências, clareza, objetividade, né? Ou seja, ele recebeu uma ordem de um superior para não seguir o protocolo do Ministério da Saúde, que é de testagem diária. O protocolo é um documento público oficial, orientado tecnicamente e cientificamente para as melhores práticas de saúde, e não seguir o protocolo configura crime contra a vida, né? Essa aqui é a questão fundamental. Então, infelizmente, apesar de todo o arcabouço jurídico, institucional que nós temos e legal, instrumentos para garantir qualidade do serviço, a corrupção ela atuou no sentido de produzir essa enorme tragédia que a gente está vendo. Então, eu acho, Gabriela, que é necessário que seja investigado, e aqueles responsáveis precisam de uma punição exemplar. As pessoas que foram prejudicadas precisam de todo o apoio do sistema de saúde, psicológico e, se necessário, financeiro, suporte para suas vidas, as famílias. Não existe como reparar um dano dessa grandeza, evidentemente, mas pelo menos para minorar o seu sofrimento, confortar o coração dessas pessoas, né? Agora, evidentemente que nós precisamos, aí é a questão importante, de fortalecer o Sistema Único de Saúde, tanto no que diz respeito ao financiamento, sustentabilidade do sistema, modo de produzir assistência, produzir o cuidado, inovadores e criativos, que é possível fazer, e expandir os serviços estatais, né? O senhor é diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. Esse laboratório privado, voltando ao caso dos transplantados no Rio de Janeiro, esse laboratório ele é contratado pela Fundação Saúde no Rio. E isso é responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde para atendimento num programa de transplantes do Estado. Como é que funcionam esses contratos hoje com unidades privadas? E também eu pergunto quem pode ser responsabilizado num caso tão grave como esse? Se é exclusivamente o laboratório ou se também a Secretaria de Saúde eventualmente poderia ser notificada? Gabriela, em primeiro lugar, é o seguinte: a contratualização do serviço obedece à lei brasileira de contratualização pelo governo, né, pelo Estado, pelo serviço público. Então, deve obedecer o trâmite legal que supõe fazer licitação. Esse valor é necessário fazer uma licitação que supõe um exame não só de preço, mas de técnica, condições da empresa de fornecer aquele serviço que ela se propõe a fazer. Então, nós temos uma lei, uma regulamentação bastante completa sobre licitação. De forma muito excepcional, o serviço pode fazer uma contratualização emergencial. Então, se houver risco, né, à vida das pessoas, risco à desassistência, situações graves, tragédias, coisas do tipo, é possível fazer contratualização emergencial. Agora, esses contratos e essa forma de contratualização, ela é acompanhada tanto pelo controle, a Controladoria da União, Auditoria, Tribunal de Contas da União, e acompanhada também pelo Ministério Público, né? Então, nós temos órgãos de controle que acompanham se a contratualização obedecer aos critérios rigorosos da lei. Então, tem uma suspeição sobre esse contrato, porque ele foi feito sem licitação. Então, é necessário verificar se havia uma emergência ou um reconhecimento do Estado, do governo, por uma emergência, e que justificaria esse tipo de contratualização. Acredito que isso é objeto das investigações.
Quem deve responder? O gestor estadual, no caso, o secretário de saúde, ele é o responsável por essa política de transplantes. Então, ele é responsável, ele responde por todos os problemas da área. Deve responder administrativamente, responder também judicialmente em relação a isso. Evidentemente que ele tem essa responsabilidade, ela é compartilhada com a empresa, que pelos depoimentos, como você mesmo já explicitou para nós aqui, tem evidências muito fortes que a empresa cometeu crime ao não seguir o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde, né, nos termos científicos, como deve ser verificado esse exame diariamente, e houve uma ordem na empresa que não fosse feito semanalmente. Então, os dois devem responder, inclusive criminalmente, e as investigações vão chegar lá. Doutor, uma outra questão é a seguinte: eu queria que o senhor fizesse aqui uma explicação, né, ajudasse a gente a refletir sobre a forma como a saúde pública no Brasil se dá hoje, né? A política de saúde, ela é direcionada para um sistema público? Porque a gente tem um cenário em que muita gente, acho que todo mundo recorre a planos de saúde hoje. Então, todo mundo acha que é melhor ter um plano de saúde para o caso de emergência, ainda que não seja da melhor qualidade. E aí eu quero dar um panorama de como funcionam os planos de saúde hoje, até aqui trazendo a fala de uma colega do senhor, a Lígia Bahia, né, uma médica super especialista em falar sobre como funcionam os planos de saúde, sobre o cenário das operadoras no Brasil e tudo isso. Mas quem paga mais caro hoje tem um atendimento que é o chamado de primeira linha, então que representa 5% só da população com plano de saúde privado. Os de terceira linha são, ampla maioria, atendem 80% dessas pessoas com convênio, e na maioria dos casos eles são coletivos, então são as empresas que escolhem, não são as pessoas que escolhem esses planos de saúde. Então eu volto a perguntar, a política de saúde no Brasil, ela é direcionada para um sistema público da maneira como ela se dá hoje? Olha, Gabriela, quando fundamos o Sistema Único de Saúde, o grande sonho é que ele fosse tão forte e atendesse universalmente a população brasileira, algo como acontecia no sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, por exemplo, que na época é o Sistema Nacional de Saúde modelo, e apenas 10% da população era atendida no setor privado, 90%, 90 e poucos por cento do sistema público, o Serviço Nacional de Saúde inglês, né? Desde a fundação do SUS, como eu falei, 88 na Constituição e 90 na sua regulamentação, o SUS ele sofre com subfinanciamento. Isso é um problema reconhecido consensualmente por técnicos, todas as pessoas. Esse subfinanciamento ele vem se aprofundando ao longo do tempo, e o recurso sempre foi suficiente. Como eu disse, criou-se um sistema de saúde suplementar, como o nome diz, saúde suplementar, porque o SUS não conseguia também abarcar todo o atendimento a toda a população. E estabeleceu-se uma agência para controle da saúde suplementar, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela tem o poder de regular a saúde suplementar, os planos, seguros de saúde, e regular uma política de preços que seja acessível, mas principalmente, o mais importante, regular o rol de ofertas, serviços e produtos ofertados aos segurados ou às pessoas que contratualizam com os planos, né? E garantir que essas pessoas que contratualizam com o plano de saúde tenham um amplo espectro aí de serviços capazes de atender às suas necessidades. Isso, a Agência de Saúde Suplementar, ela tem a atribuição de regular isso, fazer com que isso funcione de forma satisfatória. Mas, como os dados que você mesmo já apresentou,
Com o andar do tempo aí e as políticas, grande parte da contratualização com esses serviços são planos de terceira linha, como a própria professora Lígia, né, explicitou para nós, que não vão atender as pessoas numa emergência, numa situação mais grave, né, que acaba recorrendo ao SUS. Então, era muito recorrente os planos atenderem problemas de menor custo, menor complexidade, e alta complexidade ficava para o Sistema Único de Saúde. Então, a agência, inclusive, ela começou a estabelecer uma política de cobrança dos planos de saúde aos seus segurados que eram atendidos no Sistema Único de Saúde. E isso tem dificuldade de operacionalização, vem sendo implantado ao longo do tempo, mas eu acredito que ainda satisfatoriamente. De forma que, nesse item, Gabriela, nós precisamos melhorar muito nesse serviço. Tanto na política de preços, quanto na oferta de serviços, e uma pessoa que contratualiza com o plano de saúde, ela não pode ficar desguarnecida da assistência, atendimento às suas necessidades, principalmente tratando da saúde, a proteção e a vida das pessoas é que está em questão, né? Então, nós precisamos de, eu diria assim, uma governança mais rigorosa e uma gestão, né, de controle desses planos de saúde de forma muito mais rigorosa, sabe, do que é feito hoje. É muito importante isso que o senhor traz, doutor, e eu aproveito também para aprofundar um pouco essa discussão, sabe? Porque hoje, então, como o próprio senhor disse, né, a gente tem um sistema único de saúde fundamental para todos nós, mas que não consegue abarcar todo o atendimento. No caso específico desses transplantados do Rio de Janeiro, a gente tem um escândalo importante, mas há outros também. A gente teve, por exemplo, o caso da Prevent Senior, que eu acho que é muito lembrado pelas pessoas, porque aconteceu durante a pandemia de Covid-19, mas a Prevent Senior, ela é acusada de antecipar a morte das pessoas, basicamente, sendo bem direta aqui, a morte de idosos que estavam internados porque não tinha como atender todo mundo. Teve também escândalos como no caso da Amil, que é um plano de saúde muito conhecido, muito procurado, que acusado de manter credenciado uma clínica de quimioterapia investigada por suspeitas de não tratar de forma adequada pacientes com câncer, enfim, por aí vai. Se a gente for olhar, há muitos casos da história, porque a gente pode citar aqui. E eu tô trazendo esses exemplos, porque como é que nesse cenário a gente fortalece o SUS, fiscaliza e regula de fato esse mercado para que as pessoas tenham as suas necessidades básicas atendidas, com segurança, e porque a privatização não é o caminho, eu também pergunto, né? Porque isso facilita uma busca por lucro, um lucro fácil muitas vezes, então não seria a solução. Então queria te ouvir sobre isso. Gabriela, você traz uma questão muito importante, muito atual no nosso debate, tem uma certa complexidade, porque quando nós vamos discutir, é preciso expandir o SUS, para isso é necessário financiamento, recursos financeiros, isso é uma coisa, é preciso deixar de ser subfinanciado e ter aporte de recurso suficiente para investir e atender toda a população. Mas tem uma outra questão importante, que nós podemos fundar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, envolve também nós fundarmos serviços de forma criativa, expandir serviços de forma criativa e que não envolva uma grande monta de recursos financeiros. Nós temos já, há mais de 40 anos, um consenso na saúde pública que é orientado aí por estudos da Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, que a atenção básica, por exemplo, essa atenção, prevenção, promoção, as clínicas básicas de atendimento à população, é capaz e que se organizam nos chamados rede básica de saúde ou atenção primária à saúde, são essas unidades que ficam nas comunidades, nos bairros. Isso é possível que 85%, em torno de 85% dos problemas de saúde da população sejam resolvidos por esses serviços
que nós chamamos de referência territorial. Eles se implantam na comunidade e têm uma referência no território e cuidam da população. Agora, nós temos a oportunidade de fazer uma expansão importante com pouquíssimo gasto, e o Brasil tem uma grande oportunidade. Eu vou te dar um dado aqui, que é o seguinte: por exemplo, nós temos no Brasil mais de 5.100 hospitais de pequeno porte, que são hospitais até 50 leitos, geralmente em pequenas cidades, mas não só, grandes cidades também. E, de acordo com pesquisa do próprio Ministério da Saúde, esses hospitais eles têm uma utilização em torno de 30%, ou seja, a ocupação de leitos é em torno de 30%, dados de pesquisa. Pois muito bem, tem uma capacidade ociosa muito grande. Em pesquisa que nós tivemos a oportunidade de fazer, por exemplo, em alguns países da Europa, a Itália, mas também o Reino Unido, tem alguns equipamentos de saúde, são chamados de cuidados intermediários. São cuidados que têm referência territorial, como eu acabei de te falar, mas de maior intensidade. Inclusive, algumas unidades, as pessoas podem se internar para cuidados mais intensivos, por exemplo, população de crônicos, que muitas vezes tem uma piora momentânea, pode ir para um lugar desse e restabelece e volta para o seu domicílio. Não precisa fazer uma internação hospitalar clássica como nós conhecemos. Nós temos a possibilidade de montar uma rede de cuidados intermediários, aproveitando equipamentos já existentes, esses 5.100 hospitais de pequeno porte, e que vai custar baratíssimo ao governo, porque aproveitando equipamento que já está aí e está subutilizado para fazer um serviço de primeira linha. São inúmeros estudos que mostram evidência de que são eficazes, que funcionam e são muito baratos. Então, esse tipo de proposta é fácil de implementação, nós temos que criar esse tipo de solução. Então, a solução não está só no recurso financeiro, embora ele seja importante, mas está também usar de criatividade para nós operarmos novas tecnologias assistenciais de cuidado, novas tecnologias que apostam em esses outros sistemas que têm grande impacto e são de baixo custo. Essa é a questão. Serviços de baixo custo e alto impacto. É possível fazermos isso. Então, nós temos que tomar a decisão política, implementar esse tipo de solução na enorme rede que nós temos, mas que é uma rede muito boa, com muita potência. Então, essas questões, elas estão na pauta, na agenda para serem enfrentadas. Doutor Túlio Franco, quero muito agradecer a sua presença aqui. Essa discussão é fundamental, ainda mais num momento como esse. Obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. E aqui nesse final de episódio, eu quero trazer uma informação para você muito bacana sobre a estreia de um documentário aqui no ICL, estreia mundial do documentário Conversas com Pepe Mujica, as reflexões do personagem mais inspirador do nosso tempo sobre o futuro da humanidade. O Mujica, para você que não conhece, mas todo mundo conhece, né? Ele foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015, revolucionou, mudou a maneira de pensar a política na América Latina e ficou conhecido por implementar políticas progressistas, né? Então, legalização, por exemplo, da maconha, do casamento homoafetivo no Uruguai. Então, eu convido você para participar desse documentário, da estreia do documentário, que vai revelar bastidores da vida desse homem, histórias, que vai chegar com exclusividade aqui por meio do ICL. Então, não perde a estreia mundial de Conversas com Pepe Mujica, no dia 31 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Fica o convite aqui para você garantir a sua vaga de forma gratuita no indetalhesicl.com.br. Eu vejo você lá. E não esquece, você se inscrevendo aqui por meio do Em Detalhes, você fortalece também o nosso programa. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência tem Rolê ICL e a gente está nas plataformas de áudio também todos os dias. Até amanhã. Provavelmente você tem necessidade de trocar seu celular todo ano. Você acha que o seu computador não serve mais? Você acha que está fora da moda? E aí é consumo, endividar-se, comprometer-se para poder sempre estar adquirindo aquilo de novo que o mundo traz. Curiosamente,
a gente está sempre se sentindo angustiado, triste, sozinho, deprimido e não entende o porquê. Uma das cabeças mais brilhantes do nosso tempo, uma das figuras políticas mais inspiradoras, fala muito sobre isso. A gente está falando de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele foi o tema principal do escritor Fabián Restivo, quando escreveu essa obra, Conversas com Pepe Mujica. Essa obra originou um documentário, uma obra cinematográfica absolutamente maravilhosa e sensível, que leva o mesmo nome, Conversas com Pepe Mujica, e vai ser lançada mundialmente com exclusividade pelo Instituto Conhecimento Liberta, no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. E aí, a gente vai assistir um dos momentos mais lindos da nossa vida, partilhando ele com o Pepe Mujica. Um abraço e até lá!